Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Walter. Boa tarde, garotada. Então, hoje vamos dar início, né? Vamos, na verdade, continuar o nosso encontro com a professora Vera. Ela está com o tema, né, abordando com vocês a parte com o tema Ler o Poder das Palavras. Então, assim, que vocês venham aproveitar e tenhamos um bom dia aí de conhecimento com a professora. Obrigada, Vera. Que bom, Aline. Obrigada a você. Bom, pessoal, boa tarde. No encontro passado, nós fizemos uma primeira entrada numa discussão que tem um aspecto teórico importante, que eu não ressaltei, mas registrei. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do aspecto teórico, mas para dar continuidade com os exemplos, como a gente fez da outra vez. Essa oficina, na verdade, ela vai ter 3 módulos, né? Nós começamos o primeiro, hoje é o segundo, e no dia 3 de dezembro a gente vai fazer um fechamento para essa oficina, tá? Eu vou pedir a Aline para passar para o próximo. Por favor, Aline. Bom, então, só lembrando que no encontro passado eu fiz uma breve introdução ao que é chamado de análise do discurso. Eu já vou explicar já o que é isso, que é uma das vertentes dos estudos da linguagem. Veja, a análise do discurso, ela não tem a pretensão de fazer descrição linguística. Já também explico o que é a descrição linguística. Calma, vamos devagar. É só para dizer para vocês que esse conjunto de elementos teóricos que apareceram no nosso encontro passado e que nós usamos para analisar aqueles cartazes, que foram enunciador, coenunciador, enunciado, enunciação, são propostas teóricas para fazer uma abordagem de leitura e de escrita que não se restrinja a elementos gramaticais. Mas então não usa nada de elemento gramatical? Não, usa sim. Usa sim. É preciso conhecer elementos gramaticais para que a gente possa fazer uma discussão mais aprofundada de determinadas produções que estão aí no mundo, tá? Então, vocês viram que a gente tratou enunciador como aquele que produz, fala ou escreve, um determinado enunciado. A gente tratou o coenunciador como aquele a quem se dirige quem produz alguma coisa, num certo momento e situação específica. A gente viu que o enunciado é aquilo que foi efetivamente produzido, oral ou escrito, né? E com o qual o interlocutor vai ter contato. E a enunciação, que são as circunstâncias, que a gente chamou de contexto também, são os parâmetros sociais, históricos, emocionais, que vão situar aquele que fala, para quem ele fala, em que circunstâncias ele fala. E vocês entendam que a enunciação ela é irrepetível, quer dizer, no encontro passado eu falei essas coisas de um jeito completamente diferente de que eu estou falando hoje, porque aquilo que aconteceu no encontro passado não voltará a se repetir, a não ser que a gente assista um vídeo, mas aí no vídeo a gente não tem mais a interveniência ao vivo, a gente só ouve, a gente não pode trocar nada lá, né? Então, vocês vejam que a enunciação é um processo totalmente dinâmico e que muitas vezes escapa ao nosso controle, porque às vezes você faz um planejamento X, mas na hora que a situação ocorre, o X vai para o espaço, entra Y e Z e embaralham tudo. Então, vocês vejam que esses parâmetros aqui nos ajudam a pensar. Pode passar mais um, por favor, Aline? Nós pensamos sobre cartazes. Eu escolhi cartazes, mas podia ter escolhido outros materiais. Esse aqui, por exemplo, é um cartaz que não apareceu na semana passada. E que só para lembrar as conversas que nós tivemos, como é que a gente, então, interpreta esse cartaz aqui? Quem é que é o eu que diz isso? Aquele que enuncia. Quem seria esse enunciador? Quem é que colocaria um cartaz escrito
perigo, inflamável, proibido fumar. Quem seria esse eu? Quem seria esse enunciador? Vamos lembrar aí, vocês deram muitas respostas boas na semana passada, a gente constituiu um conjunto, um debate muito bom, muito produtivo, eu fiquei muito contente, espero que vocês também tenham ficado. Só voltando então a esse assunto, só para lembrar. Então, quem será que diria isso aqui nesse cartaz? Quem diria? Quem é que está responsável por dizer perigo, inflamável, proibido fumar? Quem seria? O que vocês acham? Quem seria essa pessoa? Onde que esse cartaz poderia estar? Vocês vejam que aqui o proibido fumar não é só proibido fumar porque a lei diz que é proibido. Aqui o tipo de sanção é de outra natureza, não vai aplicar uma multa, a gente vai morrer se fumar. Porque ali tem material que explode, que pega fogo. Então, vocês vejam que essa placa aqui, e isso, perfeito, Vitor, um posto de gasolina. Perigo, inflamável, proibido fumar. Não pode fumar em posto de gasolina e pronto. Porque ali o acidente que ocorrer vai ser muito grave. E a gente pode morrer. Tanto quem está lendo a placa, como quem escreveu e pendurou a placa, se for uma pessoa que trabalha no posto, né? Então, vocês vejam que as circunstâncias elas determinam compreensões possíveis. E a Aline vai passar mais um, e eu vou avançar um pouquinho. Pode passar, por favor. Então, olha só, eu vou falar umas coisas aqui, mas eu não, vocês tenham sempre clareza de que a ideia é para situar qual é o lugar de onde nós estamos falando sobre linguagem. Vejam que a aula aqui não pode ser entendida como de língua portuguesa, porque eu vou usar materiais de outras línguas que não o português. Vocês já vão ver por quê, tá? Então, o que eu estou falando para vocês é de um embate teórico. Existe uma luta teórica dos estudos da linguagem. Existe uma luta entre o grupo que defende uma visão de língua como sistema, que é o estruturalismo. Então, ele diz que a língua é um sistema e que esse sistema precisa ser descrito, portanto, importa a língua enquanto forma. Aí vou descrever os sons na fonética, eu vou descrever os morfemas na morfologia, eu vou descrever a palavra na sua constituição, eu vou descrever a organização formal de uma frase, eu vou descrever a montagem de um parágrafo e a montagem de um texto. Vejam que a compreensão de texto, para essa visão aqui, é um conjunto de frases. Portanto, os estudos pensados na língua como sistema, eles separam partes da língua, estudam essas partes separadas. Tá? Nesse momento histórico aí do início do século XIX, na passagem do XX, não havia nem ainda estudos sintáticos muito desenvolvidos, como eles vieram a ser depois, por outros autores, que foram feitos um pouco depois, mais lá para os anos 50 do século XX. Esse estudo, então, tinha uma preocupação com um sujeito que não era daquele que enuncia, daquilo que nós estamos tratando aqui. É um sujeito que produz uma língua-sistema. É o eu, pronome pessoal, com um verbo numa forma pessoal. Em qualquer língua, não importa a língua, tá? Porque isso aqui, esse estudo nem nasceu no Brasil, nem nasceu na língua portuguesa, ele nasceu lá na Europa com outras línguas. Isso é um estudo teórico, não é uma compreensão de uso da língua materna que a gente tem. Então, mas são esses estudos teóricos que fundamentam a forma como se ensina a língua materna e estrangeira, tá? Quem nunca estudou língua materna, eu não sei, mas estrangeira, com preenchimento de espaços para colocar a forma verbal certa. É uma visão estruturalista de língua, de que eu preciso conhecer a forma verbal e não importa se aquele contexto ali é mais ou menos compreensível. Não importa que eu sei que ali eu tenho que usar a terceira pessoa do singular do verbo tal, 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 tal. Outra corrente teórica que disputou lugar aí era a que achava que tudo que se diz é um produto daquele eu maravilhoso que produz originalmente tudo que fala. É o povo da estilística.
é o povo que fala no eu lírico. Essa linha ficou muito usada pelo pessoal que faz estudos de literatura. Nos anos 60 e seguintes do século XX, começou a haver uma luta de braço. O pessoal começou a bater uma boca. Teve briga mesmo, não estou falando só metaforicamente, não. Teve desentendimentos muito sérios, porque nos anos 60 do século XX, muita coisa entrou em ebulição socialmente, entre elas as questões de estudo da linguagem. Então, esses estudos sobre o sujeito enunciativo, que é esse que nós estamos fazendo aqui, começam a aparecer. E a análise do discurso, que se preocupa com aquilo que se diz e com aquilo como se diz, entra como uma proposta mais organizada, e também entra numa proposta mais organizada os estudos de um russo, que veio a ficar depois muito famoso, chamado Bakhtin, que é o responsável hoje por tudo que se fala em gênero do discurso. Isso, então, João, a língua portuguesa ela tem muita variedade, mas veja bem, todas as línguas têm, não se engane. Todas as línguas vão ter variedades de uso, variedades que são sociais, variedades que são geográficas, variedades que são de faixa etária. Todas as línguas têm essa variedade. Todas elas têm complexidades que precisam ser observadas se a gente as quiser conhecer um pouco melhor. E a proposta dos estudos do discurso, a proposta dos estudos dialógicos, é justamente se deter na compreensão mais profunda do como se diz. Porque a questão do como se diz é fundamental. A gente viu aqui que se eu digo ui, vocês interpretam dor, e se eu digo ui, vocês interpretam espanto. Então, isso é o como eu digo, porque o ui é o mesmo do ponto de vista gráfico. Agora, o como eu digo mudou totalmente o sentido. Então, isso vale para qualquer enunciado, grande, pequeno, mais ou menos, tudo isso vale. Vamos passar para o próximo, Aline, por favor. Então, o que a gente tem hoje no século XXI? Esse século que vocês nasceram e vão viver nele por muitos e muitos anos, eu espero, né? Então, o que o século XXI nos apresenta hoje como discussões sobre linguagem? Veja que eu não estou falando do português, nem do espanhol, nem do inglês, eu estou falando de linguagem, essa mágica do ser humano que é se expressar verbalmente, expressar seus sentimentos e, às vezes, não conseguir expressar os seus sentimentos. Quer dizer, isso é a linguagem, né? Ela faz a gente existir no mundo e ela existe no mundo para nos fazer existir. Essa mão, lembram das duas mãos que se desenham? Eu sou um ser humano porque eu tenho linguagem porque eu sou um ser humano. Uma mão não se desconecta da outra, lembram disso? Então, hoje, a grande discussão é o que eu vou chamar de sujeito, aquele que enuncia, aquela pessoa que toma a palavra. Como é que eu vou achar? Eu vou dizer que esse sujeito é o quê? Para eu poder entender a compreensão mais profunda daquilo que o ser humano produz. Esse é um problema fundamental hoje. Tudo que vocês lerem em filosofia sobre estudos do pensamento humano passa por uma compreensão do sujeito. Vamos para mais um, Aline, por favor. Eu vou apresentar para vocês um mapinha. Veja, essas coisas que eu estou apresentando para vocês é porque eu preciso, espero que vocês também precisem, ou pelo menos gostem de ter, um parâmetro para saber aonde que eu estou andando. Que rumo é esse que a Vera está apresentando aqui? Do que ela está falando? Porque aquela questão dos cartazes, poxa, aquilo ali eu compreendi legal. Mas isso aí é o quê? Me leva para onde? Então, eu vou tentar mostrar para vocês que caminho é esse que nós estamos percorrendo e onde ele pode nos levar. Então, vocês vejam que toda a discussão entre o estruturalismo e as vertentes que vão se apresentar com vários nomes nos anos 60 do século passado, o debate é sobre o sujeito. O sujeito sabe o que está falando ou ele não sabe?
O sujeito é dono da sua palavra ou ele não é dono da sua palavra? O sujeito é totalmente razão ou ele tem alguma coisa que interfere nessa razão? O sujeito existe sozinho no mundo ou ele precisa de um outro para existir? Então, é esse debate filosófico, veja que é um debate filosófico, que atravessa os estudos da linguagem. Como atravessa outras áreas também, é que a gente nem vai falar nelas aqui agora, mas atravessa a história, atravessa a geografia, atravessa a psicologia. Então, muitas áreas são atravessadas por essa discussão: quem sou eu neste mundo, sozinho ou acompanhado? Por isso que eu chamei esse nosso bloco de quem fala comigo quando eu falo, né? Quem é que me acompanha? E vocês vão entender, então, eu fiz um mapinha aqui. Não se importem tanto com os autores, é só para vocês já, se algum dia alguém falar, vocês vão dizer assim: um dia escutei uma oficina, uma palestra que falava esse nome, tá? Não é para ficar preocupado com isso. Então, existe um debate lá no século XX entre não existe eu, o estruturalismo não está preocupado com o eu que produz. Não importa para ele quem produz, importa para ele é o som da língua, o fonema, né? Aquele d, 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 d. Não sei se vocês já estudaram som alguma vez de língua. Depois ele está preocupado com os morfemas, as partes que vão constituir uma palavra. Ele se preocupa com a palavra e com essa organização da palavra em frase. Ponto. A visão estruturalista ela não se preocupa com as questões semânticas maiores, nem sobre diferenças de modos de enunciar de uma maneira ou de outra. Já a estilística vai dizer que tudo é eu. O escritor é que é o grande criador da língua, por isso que a literatura, então, é o modelo do bem falar. Então, eu tenho, de um lado, não tem eu, porque não interessa saber quem é a pessoa que fala, de onde ela veio, onde ela nasceu, se ela é de extrato social alto, de extrato social baixo, não interessa. O que interessa é que ela tem que conhecer som, morfema, palavra e sintaxe. Já o outro grupo, que ficou restrito lá na literatura, vai dizer que importa é a magia do grande escritor, que ele é que vai produzir a linguagem, que vai ser a grande beleza daquela língua. No debate entre essas polaridades, então, entraram esses autores que estão aqui, Benveniste, Bakhtin, Freud, Lacan, e cada um deles vai trazer a sua colaboração para a gente entender quem é esse eu. Quem é esse eu que toma a palavra e fala? Quem é esse eu que está autorizado a botar aquele cartaz ali, e não um outro eu qualquer? Então, entra a questão do sujeito linguístico e do contexto. E aí a gente vai... Eu só vou falar, não vou entrar em detalhes sobre isso. A alteridade, quer dizer, eu nunca estou sozinho, eu sou um sujeito histórico e social e eu só existo na interação. Isso vai nos importar muitíssimo aqui, porque esse autor dá uma explicação linda sobre isso, e eu trouxe o exemplo que ele dá. E heterogeneidade, ou seja, eu não falo sozinho. A minha palavra é heterogênea pela sua própria natureza. Tudo que eu estou falando aqui para vocês está atravessado de tudo que eu li ao longo da minha vida, de tudo que vocês disseram na aula passada, dos comentários que vocês estão fazendo aqui no chat, e os que ainda vão fazer, porque eu tenho a presunção de que vocês vão fazer algum comentário e alguma coisa eu até explico antecipado, pensando, pode ser que eles não tenham entendido isso, então eu já antecipo a explicação. Então, vocês vejam que a complexidade que todos nós falantes estamos envolvidos quando produzimos linguagem. Lembram da imagem do rio que eu falei no encontro passado? Quando a gente nasce, a gente entra num fluxo. Esse fluxo é como se fosse um rio que está passando, e que a gente entra nesse fluxo e vai. Ninguém para ensinar beabá para uma criança de 1 ano, ela aprende na convivência. Ninguém ensina uma criança de 2 anos a juntar 3, 4 palavras para formar uma frase. Ela começa a produzir a frase pela vivência da linguagem, tá? Muito diferente das formas como as línguas estrangeiras costumam ser apresentadas para a gente.
Eles dão essas formas de ensino de língua estrangeira, tratam a gente como alguém que não entrou num fluxo de linguagem nunca e que precisa aprender cada palavra separada. Bota, gato, lembra? Bota, gato, sapato. Aí a gente aprende um montão de vocabulário e, de repente, a gente tem que formar frase. As línguas estrangeiras nasceram, o seu ensino nasceu assim. Hoje já não é muito assim. Tem gente que prefere aprender outra língua ouvindo, mas aí você precisa realmente ter algum interesse especial naquilo que você está ouvindo, para você se interessar por ficar ouvindo só alguma coisa. Não é? Pode ser uma música, pode ser, sei lá, um podcast, né? Pode ser uma conversa com um namorado ou uma namorada que você tenha, que é estrangeiro. Então, os interesses também determinam certos encaminhamentos, né? Por favor, Aline, pode passar. Então, como é que eu me relaciono com o outro? Quando eu enuncio, quem fala junto comigo? Eu sou monofônico ou eu sou polifônico? Monofônico. Alguém conhece essa palavra? Monofônico? Polifônico tem a ver com música. São conceitos da música. E tem a ver com música que está cantada. Então, vamos passar adiante, Aline, que eu vou botar um exemplo para eles, por favor. Isso. No encontro passado, nós falamos sobre apreensão de realidade. Lembra? Pode botar isso, pode botar aí. No encontro passado, nós falamos sobre apreensão de realidade. E aí eu mostrei aquelas imagens do Escher, mostrei a imagem do Magritte, e nós ficamos aqui num debate para dizer não é, parece que não é, para mostrar a complexidade da apreensão da realidade. Há outras formas também de aprender a realidade. Aqui a gente vai ver como há um esforço musical de aprender a realidade como se nós falássemos todos da mesma maneira. Vou botar aqui para vocês. Vamos ver se o som sai bem aí. Desculpa. O que chamou a atenção de vocês aqui nesse som? Alguma coisa chamou a atenção de vocês aqui nesse som? Eu saí? Eu caí, gente? Não, estamos aqui. Desculpa. Pessoal, pode falar. Coitada da Vera, tá achando que vocês não estão ouvindo. Alguém já ouviu falar em canto gregoriano? Que os monges cantam em igrejas, são igrejas cristãs católicas, né? Então, são cantos que são feitos durante uma cerimônia. Já ouviu isso? Alguns sim, outros não. Então, vocês vejam que eles cantam todos no mesmo ritmo, no mesmo tom, na mesma altura. Então, vocês vejam que a sensação que se espera que o ouvinte desse canto tenha é de que há uma só voz. Concordam? Que o efeito é esse no nosso ouvido? 10, 15 monges cantam, mas você escuta assim, tan, 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 tan. Você não escuta tan, 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 né? Então, isso aqui é o efeito da monofonia. Essa monofonia vai ser a imagem que esse autor vai dar para a crença que algumas correntes teóricas têm de que aquilo que nós falamos sozinhos, sem acompanhamento. Não temos acompanhamento. É um som monofônico, é uma fala monofônica.
O que eu falo, eu produzo de mim para o outro, porém, eu sou a fonte original da minha fala. Então, contra essa visão, vamos ouvir o próximo. Pode mudar, por favor. Pode trocar? Isso. Vou botar esse. Ó, presta atenção, ó. Vocês vão ouvir vozes entrando e saindo. Quer ver? Mais uma vezinha. Então, o que a gente escutou aqui? Nós ouvimos um cantar harmonioso, com uma ideia de conjunto, mas que a gente consegue identificar a entrada de várias vozes. Entra uma, sai, entra outra, sai, entra outra, mais uma, às vezes uma sobrepõe a outra. Isso é o cantar polifônico, é a polifonia. Então, esse autor, que é o Bakhtin, ele vai dizer: nós somos polifônicos. Ninguém produz linguagem sozinho. Tudo que a gente fala nos atravessa. Não, nós não somos a fonte maravilhosa da linguagem. Nós estamos em convívio constante com essas vozes que vêm. Uma mais alta, outra mais baixa, uma mais longa, outra mais curta. Então, vou dar um exemplo simples. Vamos dizer que a Maria Fernanda chegue aqui hoje e diga assim: eu estava em casa, a minha mãe disse que já ia começar a atividade e me mandou ligar o computador, mas acontece que o meu irmão estava falando no meu ouvido um montão de coisa, eu não consegui nem ligar o computador. Olha só, a Maria Fernanda falou o que a mãe disse, ainda disse para a gente que o irmão também estava falando. Tudo isso é polifonia. O que a mãe disse é um outro eu que fala na minha palavra. Eu disse que ela disse que a outra disse. Né? A nossa fala é assim. A gente não existe sem isso. Não, é impossível. É impossível a gente viver sem o disse que o outro disse. A narrativa nada mais é do que contar alguma coisa que em algum outro momento a gente ouviu. Por isso que as narrativas tradicionais não têm um autor. A gente não sabe quem foi que escreveu Chapeuzinho Vermelho. Sei lá quem escreveu Chapeuzinho Vermelho, mas não sei o que não sei, não. Não tá colocado em lugar nenhum. As narrativas, elas vivem conosco, elas nos atravessam. E as narrativas não são só essas, não, são todas, inclusive essa do dia a dia, que eu acabei de usar a Maria Fernanda como exemplo. Me desculpa, tá, Maria Fernanda? Mas, assim, só para mostrar para vocês que nós estamos falando de uma coisa do nosso cotidiano, não é uma questão teórica. Eu só mostrei a vocês que nem todos os autores valorizam isso, porque esse é um debate teórico. Vamos passar mais uma, por favor? Então, quem foi que disse isso? Foi esse autor aí. O Bakhtin, ele escolhe a música para fazer essa separação entre discurso monológico como efeito e discurso polifônico como intrínseco à linguagem. Palavras difíceis, complicadas, mas é tudo muito simples, gente. É aquilo que eu falei. Monológico pretende parecer que eu falo sozinho, que eu é que construo aquilo que eu digo e está acabado. E o discurso polifônico é aquele que compreende que aquilo que eu falo é atravessado por muitas falas, que vêm de muitos lugares, sendo que algumas eu identifico, porque quando eu disse, que a Maria Fernanda disse que a mãe dela disse, eu identifiquei a mãe. Mas, às vezes, a gente diz o que o outro disse sem identificar. Mas não é porque a gente não quer identificar. Bom, às vezes até é, mas é porque já está tão dentro da gente que a gente nem percebe. Por exemplo, quando eu digo assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Sou eu que estou dizendo isso sozinha? Não. Isso é um dito popular, um provérbio que está no mundo. Quando eu uso isso, eu já trouxe uma outra voz para vir para mim, para me dar apoio, para me dizer, olha, você não está sozinha. Muita gente diz isso, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu uso isso como apoio. Vocês devem ter estudado nos estudos de argumentação de vocês o lugar da citação. A gente vai falar em citação no próximo encontro. Não percam, não percam. Bom, então vamos lá. Mais uma. Vamos seguir, por favor. Então, eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui ainda é do Bakhtin, tá? Tudo que eu produzo, então, toda palavra que eu produzo, lembra o que ele disse para a gente, que eu disse para vocês que a gente não escuta palavras, a gente escuta verdade, mentira, coisa boa, coisa ruim. Então, isso que eu escuto, bom, ruim, verdade, mentira, sempre tem duas faces. A que eu produzo e a que o outro entende. Nós também vimos que a gente não controla o que o outro entende. Muitas vezes a gente diz alguma coisa, o outro jura que você disse A e você diz, não foi A, não, foi B. E a gente vai ver um pouquinho por que isso se dá aqui também, tá? Pode passar mais uma, por favor. Pode passar mais uma. Então, olha só. Resumindo o que eu falei, nenhuma enunciação verbalizada pode ser atribuída exclusivamente a quem a enunciou. É produto da interação entre falantes, em termos mais amplos, produto de toda a situação social em que ela surgiu. Isso aqui resume tudo isso que eu falei. Né? Se eu cito, se eu não cito. É isso mesmo, João. Por isso que a mensagem de um texto é difícil de entender, porque ela não é óbvia. Ela não é óbvia. A gente precisa aprender quais são os indícios, as pistas. É quase um trabalho de detetive. A gente precisa seguir indício. Isso aqui é um índice de que talvez o assassino seja o mordomo. Vou seguir essa pista. Não é assim que a gente desvenda mistério? Todos os textos são misteriosos, sem exceção. Alguns são menos misteriosos, porque são mais próximos do nosso cotidiano. Falam das coisas que a gente já conhece. Então, se você, por exemplo, gosta muito de esporte, e você vai ler a crônica de um esportista, do esporte que você prefere, a preferência nacional costuma ser futebol, vamos supor que seja futebol. Você vai ter menos dificuldade do que se você for ler a crônica de uma pessoa mais filosófica que trata, por exemplo, da juventude tardia dele, que está com 40 anos. Eu estou falando isso porque tem um cronista do jornal O Globo, que assina a coluna uma vez por semana, e que ele tem como um tema muito forte dele, ele deve ter uns 44 anos, por aí, não sei exatamente, um tema muito forte dele é falar dos traços da juventude tardia no homem da faixa etária dele, e ele faz isso com muito humor. Mas isso talvez não te interesse tanto, as discussões que ele traz não têm a ver com a sua vida, então ele vira um texto misterioso. Para eu entender, se eu quiser, né? Se eu quiser entender, eu vou precisar prestar atenção nas pistas, igual como se eu estivesse querendo desvendar um crime. Eu preciso ver os indícios, eu preciso ver certas marcas linguísticas que me ajudam a penetrar nesse mistério. Vamos seguir um pouquinho mais? Eu botei aqui, para vocês entenderem que eu não estou falando de ensino de língua portuguesa, eu estou falando de linguagem, e, evidentemente, tudo que a gente discutir aqui sobre linguagem importa para qualquer língua, mas importa especificamente mais para a sua língua materna, evidentemente, sem dúvida nenhuma. Mas não é uma pretensão de ensino de língua portuguesa, é uma pretensão de abrir as portas para um pensamento ampliado do que seja linguagem e do que seja compreensão de texto e de produção de texto. Então, eu trouxe uma conversinha aqui entre personagens que estão falando em inglês. Não sei o tanto de inglês que vocês já tiveram oportunidade de estudar na escola. Eu vou fazer uma tradução meio mais ou menos, tá? Eu não sou tradutora de inglês, então eu vou só tentar mostrar para vocês essas coisas. Eu vou fazer uma tradução rápida e a gente vai tentar
juntar isso que nós vimos agora sobre monofonia, polifonia, a palavra do outro, como é que eu trago a palavra do outro para a minha palavra. Então, vamos ver. Eu vou ler em inglês primeiro, mas também desculpem a pronúncia, tá? Não fiquem chateados com a minha pronúncia. You are in a bad mood. What's the matter with you? Nothing. Então, a gente vê dois personagens, um com características mais masculinas, outro com característica feminina, porque está com um colarzinho de pérola, aí avisa para a gente, né? Então, que isso aqui seria um casal. E aí, o masculino está perguntando para ela se ela está com mau humor, está chateada, o que foi que houve com você? E ela responde, nada. E ele pergunta, seria alguma... em inglês primeiro. Is it something I said? Seria alguma coisa que eu disse? Não. Is it something I didn't say? Não. Seria alguma coisa que eu não disse? Não. Is it something I did? Foi alguma coisa que eu fiz? Não. Is it something I didn't do? Alguma coisa que eu não fiz? Não. Olha a carinha dos dois ali. Ela com cara de chateada e ele com cara assim de muito triste, né? De quem não está entendendo o que aconteceu. Mas mesmo assim ele quer entender. Então, olha lá. Is it something I said in casual reference to something I didn't? When the thing I did shouldn't have been done, or at least done differently, with more concern for your feelings? Olha como ele reformula todas aquelas perguntas que ele foi fazendo sobre alguma coisa que ele teria dito ou teria feito, que ele fez ou teria feito. Vocês vejam que tem todo um jogo também aqui de tempo verbal. E isso é elemento linguístico que importa na observação do texto. Porque ele não diz só is something I said. É alguma coisa que eu disse? É alguma coisa que eu não disse? É alguma coisa que eu fiz? Ou alguma coisa que eu não fiz? Então, vocês vejam que tem todo um jogo. E aí ele faz uma reformulação complicada aqui, que eu vou tentar traduzir, tá? Que é assim, seria alguma coisa que eu disse, de uma referência casual, a alguma coisa que eu disse quando a coisa que eu disse não deveria ter sido feita, ou pelo menos feita de outra maneira, mais preocupada com os seus sentimentos? Essa foi a reformulação que ele fez daquilo tudo que ele disse. E ela responde, maybe, talvez, né? Pode ser, talvez. E aí ele diz, eu sabia. Observem como esse diálogo aqui entre duas pessoas que se conhecem, que convivem, não sei se moram na mesma casa, mas convivem, não conseguiram, melhor dizendo, construíram um diálogo com uma complicação de eu disse, eu fiz, foi como... Não... A reformulação dele é maravilhosa, porque mostra para a gente a dificuldade da linguagem. Olha só, seria alguma coisa que eu disse, numa referência casual a alguma coisa que eu disse quando a coisa não deveria ter sido dita ou feita? Olha só, isso aqui é pura transferência de palavras outras para a minha palavra. Eu não falo sozinho. Ele não fala sozinho. Ele está trazendo palavras que ele nem sabe se disse ou se não disse. Compreenderam do que eu estou falando? Da dificuldade que é a gente compreender o modo como alguma coisa é dita? E aí ela vai e diz assim, depois desse emaranhado todo, ela diz que talvez possa ser isso tudo aqui que ele disse. E ele fica muito triste, né? Eu sabia que eu tinha feito alguma coisa errada, né? Vocês compreenderam? Compreenderam isso? Mais ou menos? Estão me encaminhando, então. Vamos descer mais um pouquinho. Vamos ver uma outra coisa. Pode descer, por favor, ali.
Vamos descer mais um pouquinho, se der tempo eu volto para aí. Eu quero mostrar um outro exemplo. Então, vocês vejam aqui. A interação ela exige que aquele que lança a sua palavra para o outro entenda que a sua palavra é uma ponte com esse outro. E que esse outro precisa entender que o lado da ponte dele não é exatamente igual ao do lado de quem fala, mas tem alguma referência, senão também a gente não se entenderia, não é? Aí qualquer interpretação maluca ia ser possível, não se trata disso. Se trata de que a gente compreende o processo de interação como essa relação que tem dificuldade. Por isso que a mensagem do texto não é óbvia, por isso que a gente precisa observar detalhes, indícios. Vamos olhar essa imagem aqui? Eu gostaria que alguém me apontasse algum indício de que alguma coisa aqui não é exatamente aquilo que parecia ser. Quem quer começar? É uma pintura do Salvador Dalí, eu já declarei o meu amor pelos surrealistas aqui. O Salvador Dalí é um espanhol, muito conhecido, com obras maravilhosas. Um dia, se vocês puderem, não deixem de olhar na internet as obras dele. E se chama Olhar Paranoico, Visage, Paranoic Visage. Visage aqui pode ser um olhar, pode ser uma mirada, né? Alguma coisa assim. Casa de Papel. Casa de Papel tem a cara... tá vendo como tem... Referência cultural é tudo, né? Não? Mandou bem. Nem sei quem foi que disse. Ah, foi Walter. Bom, então, e aí, gente? Vou dar uma pista. Essas imagens, assim, vermelhinhas, pretinhas, que estão aqui mais para frente. O que é isso, hein? São pessoas sentadas? São pedras? O que é isso? Isso redondo no fundo, parece que tem um muro, parece que tem um rosto. Olha, então está todo mundo vendo aí um muro e um rosto. Esse muro é muro ou é um pescoço, Vitor? Marceli, esse rosto é rosto ou é uma cabana? Essas pessoas sentadas aí na frente, de vermelho, de preto, são pessoas ou são pedras? Esse nariz é nariz ou é o desenho de um corpo deitado que faz o formato de nariz? Esse cabelo é cabelo ou são plantas, árvores? Esses olhos são olhos mesmo ou são alguma decoração da cabana? Indícios, pistas. Só compreendo se eu seguir as pistas, se eu seguir os indícios. Se eu olhar e achar que entendi, corro o risco de me estrepar. Tcharam! E aí, o que o Salvador Dalí fez com a gente aqui? Deixou a gente maluco, não foi? Deixou a gente doidinha. A gente olha aqui e não sabe o que está vendo. Se eu olho no todo, eu vejo um rosto de lado, com um pescoço ali. Mas se eu começo a olhar os detalhes, se eu me aproximo dos detalhes, eu vejo que tem alguma coisa ali que não é exatamente um rosto. Isso aqui é uma composição de uma cena para causar esse efeito na gente. Não esqueçam que os surrealistas trabalhavam justamente com as imagens deturpadas para criar efeitos de estranhamento naquele que vê, que somos nós. Nós, os simples mortais, que não somos esses artistas maravilhosos, bom, não sei se algum de vocês é, se eu for, desculpe. Eu não sou esse artista maravilhoso que faz uma composição dessa. Então, e agora? Alguém chegou a alguma conclusão? Alguém prefere ver uma coisa ou ver outra? Tcharam, tcharam. Quem prefere ver um rosto e quem prefere ver uma cabana? E agora? Estamos caminhando para o final, senhoras e senhores. Tcharam!
Eu não tenho a resposta certa, mas eu prefiro ver a cabana. Eu prefiro ver a cabana, o muro, as pessoas sentadas, a sombra delas projetada, prefiro ver árvores e prefiro ver uma decoração ali que parece um olho. Alguém prefere ver igual a mim? Ou todo mundo prefere ver isso, um rosto? Tem gente aqui que prefere ver rosto e tem gente que prefere ver a cabana. Não tem resposta certa não, tá, gente? Não tem, não. Parece um rosto nas árvores. Então, Maria Fernanda, essa que é a questão. É isso que o Dalí quer. Ele não quer ter a resposta certa. Ele não quer que a gente tenha certezas sobre o mundo. Ele quer que a gente tenha justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Dúvida. Pensa em alguma coisa, dá ela como certa e, não é. Você olha para lá e diz, é um rosto. Aí você olha mais um bocadinho e diz, não é. Ou pelo menos não é só. É um rosto, mas não é só. É também uma cabana. Por isso é que eu disse que não tem resposta certa, né? Para terminar, vou colocar a próxima. Não dá mais tempo? Já são 2h20, né? Então, vou colocar só o próximo slide, Aline, por favor, só para encerrar o nosso encontro de hoje. Como não sei, esse aí. Não sei se vocês conheceram o Chacrinha. Bom, você, a Aline e o Walter talvez conheçam, mas acho que vocês não, né? O Chacrinha era um apresentador de televisão meio doidinho assim. E ele dizia uma coisa que eu acho muito boa, que eu também gosto, eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir. Eu não estou aqui para esclarecer nada, eu estou aqui para confundir tudo, para fazer com que vocês pensem se rosto, se cabana com o rosto, não importa, é para confundir. Porque, olha, aquilo que a gente produz, a enunciação, quando ela se realiza, nós aqui juntos hoje produzimos uma enunciação. Eu falando, a Aline, o Walter aqui presentes, vocês com a câmera fechada, mas produzindo o texto aqui do lado, que eu agora já aprendi a ler. Então, estou lendo tudo aqui junto com vocês. Pensa numa ilha que sobe do oceano. Somos nós. As nossas margens, e aí o Marcelo Gleiser, que fala em física, que é bem conhecido de vocês, suponho, ele diz que a ilha do conhecimento é uma ilha muito estranha, que quanto mais a gente aprende, é uma ilha desse tamanho, quanto mais a gente aprende, mais a ilha cresce. Porém, a margem dela também aumenta, ou seja, aquilo que eu não sei também aumenta. Tá? Então, tudo que delimita a minha situação de enunciação, é preciso que eu também preste atenção nos indícios e nas marcas que a gente vai ter disponíveis para ajudar a gente a pensar. Alguma coisa que vocês queiram dizer? Alguma coisa que vocês querem pedir para o nosso último encontro, no dia 3 de dezembro? Que eu retome alguma coisa? Ou que eu continue com aquilo que eu já tinha bolado para trazer, que é sobre discurso relatado, citação, discurso direto e indireto, numa perspectiva diferente daquelas que a gente costuma tratar. Vocês podem pedir qualquer coisa que vocês queiram dentro desse campo que a gente está tratando aqui. E aí, algum pedido? Não? Então, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela participação. Aline, Walter, obrigada pelo apoio. Isso, então eu vou seguir, tá, Arthur? Eu vou seguir, então, com citação, com discurso, vou entrar nessa linha, porque é uma perspectiva nova e ela vem comparada com a pintura. Assim como aqui a gente comparou com a música, eu vou comparar discurso direto e discurso indireto com técnicas de pintura, tá? Gente, boa tarde, seria interessante, beleza, concordo com o Arthur, obrigada, João, obrigada a vocês todos. Tomara que isso aqui sirva para a vida de vocês, tá?